Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro FGAA da FG Agro. E por que iremos falar dele? Porque você vem aqui no último vídeo daquela espécie de ativo, no caso o Fiagro. Se você quer mudar essa história, você quer ver um vídeo que te interessa, você entra nele, mesmo que não goste. Adriano, eu não gosto do EGAF, eu não sei nem o que é o EGAF, mas você entra no vídeo exatamente para votar, como o pessoal fez. Vou dar uma pausa aqui, o pessoal entrou e deixou os tickers. Olha aqui, o Ricardo Pinheiro deixou PLCA, o DGBS mandou um SNAG e o Mike Maluco novamente pediu aqui o FGAA e ele teve mais likes, 6 likes. Ah, sim, mas eu não gosto do EGAF. Mas, meu amigo, você entra, detalhe, passa um pouco de tempo, porque senão o YouTube me quebra. Então você me ajuda, deixa no mudo se você não quer ver nada sobre aquele vídeo, mas deixa uns 4, 5 minutinhos e aí depois você sai, mas deixa um tempo, coloca no mudo e depois você pode sair. Você coloca o seu ticker e se já tiver um ticker que você gostaria de ver comentado, como aqui já tinha 3, você daria um like nele. Pronto, era isso que você tinha que fazer. E se nenhum deles te interessava, você ia colocar o seu comentário com o seu ticker, queria ver comentado no próximo vídeo daquele tipo de conteúdo, daquele tipo de ativo. Ou seja, no caso aqui, Fiagro. Se for de ação, você vai no vídeo de ação. Se for fundo imobiliário, você vai no de fundo imobiliário. Então vem comigo, vem. No momento, a cota do FGA é R$ 9,78. E nas últimas 52 semanas, ele teve uma mínima de R$ 9,48 e uma máxima de R$ 10,90. E não, meus amigos, vocês não estão vendo errado aqui, não. O dividend yield foi isso mesmo, 17,38% isento de imposto de renda. No vídeo que decidiu ser esse aqui, o EGAF estava dando 20% e o FGA está dando 17,38%, mas que é sim um dividend yield muito top também. E com tudo isso, apesar de tudo isso, ele teve uma desvalorização de 6,77% nos últimos 12 meses. A gente vê que o pico dele foi aqui, ó, dia 6 de julho, mais ou menos em julho, até mais ou menos final de outubro, a maioria dos fundos imobiliários e Fiagros estavam bem valorizados. No caso do FGA, isso não é verdade, porque a gente viu que depois que ele bateu essa máxima, ele caiu logo para essa faixa de R$10 e ficou trabalhando nessa faixa de R$10, ó. Aí depois caiu um pouco mais, aí ficou 10 baixo ou 9 alto. E depois caiu de novo, você vê que ele fica caindo de patamar, né? E agora caiu mais de novo aqui, ó. No mês de março ele caiu de novo e alcançou a mínima dele aqui, ó, no dia 12 de maio, ou seja, cerca de um mês e meio atrás. Mas de lá para cá ele se recuperou e ganhou 3% de aumento. Não muito, né? Nada demais. Mas se valorizou esses 3%. A gente vê que o valor patrimonial dele é R$ 9,62 e se indica que o P sobre VP tá 1,02. Ah, meu amigo, eu só compro fundo de papel. Na verdade, o FGA é fundo de papel, porque ele só tem CRA na carteira. Só compro se for P sobre VP 1. Ah, então você procura outro lugar, porque aqui não é a sua casa. Tem que lembrar, pessoal, que você não pode comparar Fiagro com o fundo imobiliário. Vai ter gente que vai dizer isso querendo dizer que Fiagro é ruim. Não é o que eu quero dizer. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que o Fiagro tem o dividend yield maior. Então, é normal, é bem normal nos Fiagros, o P sobre VP, mesmo sendo fundo de papel, tá maior do que 1. Isso aí é básico. Alguns meses atrás eu sempre dizia que entre 1,02 e 1,05 é absolutamente normal. É difícil um Fiagro bom, top, dos top, tá com o dividend yield abaixo de 1. É nessa faixa de 1,02, 1,03, 1,04, 0,5 é o normal. Nessa época que ele tava R$10,90, ele tava com o P sobre VP de 1,13, ou seja, 13% acima do valor patrimonial. Aí sim você precisa estar muito caro. E realmente quem comprou naquela época se deu mal. Ainda bem que não foi o meu caso. Mas é o normal ele trabalhar com esse P sobre VP maior do que 1. Quando tá abaixo de 1, aí sim você pode ficar com o olho bem grande, porque pode ser uma boa oportunidade de compra. E mesmo assim eu não considero isso aqui 1,02 ruim, caro não. Eu acho interessante, eu acho bem ok. Como eu falei, até 1,05 eu acho ok. Não acho nada de demais. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nem um Fiagro, nem ação. Você vai pegar essas informações que eu estou te passando, vai estudar melhor e aí sim você vai decidir se compra ou não. E lembrando que se você não é inscrito nesse canal, meu, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ativa o sininho para ajudar a gente a manter esse nosso conteúdo. Nos últimos 2 anos, na realidade esse Fiagro não tem 2 anos, a maioria dos Fiagros mais antigos está completando 2 anos, o FGA está perto de completar 2 anos, mas ainda não completou 2 anos, ele tem uma média de 14 centavos por mês. E você
ver que ele distribuiu exatamente o quê? 14 centavos, o último dividendo distribuído. E que rendeu, em termos de yield, 1,44%, exatamente esse yield estúpido, bem acima do normal, digamos assim, 1,44% e isento de imposto de renda, sempre lembrando esse detalhe. Agora a gente vê que o número de cotistas dele não é muito grande, mas também não é muito pouco, cerca de quase 30 mil. O valor patrimonial dele é 328 milhões, 132 mil, o que eu categorizo esse tamanho como fundo Fiagro, no caso, de porte pequeno. Eu considero os médios, os Fiagros de porte médio, a partir de meio bilhão, e de 1 bilhão acima, os Fiagros grandes. A gente também não pode comparar fundo imobiliário com Fiagro nessa questão, porque Fiagro quase nenhum tem mais de 1 bilhão de patrimônio. Agora que tem os primeiros chegando a 1 bilhão de patrimônio, como o Vigia, o Rura 11, por exemplo. E a liquidez diária dele é de cerca de 1 milhão e 300 mil, o que é uma boa liquidez diária, diga-se de passagem. A gente vê aqui que ele começou a distribuir dividendos apenas em fevereiro de 2022. Ou seja, antes disso ele não distribuía dividendos. Mas ele foi lançado na bolsa, eu não me lembro se tem no relatório, mas eu acho que foi no finzinho de 2021. Mas o primeiro mês que ele distribuiu foi em fevereiro de 2022 e só 9 centavos. Aí foi que ele começou a regularizar as coisas e começou a distribuir um dividendo melhor. 14 centavos em março, ó. Depois 15, depois 15, aí deu uma porrada aqui em junho, 18, isso junho do ano passado, depois 15, 15, 14, 14, 16, 14, 14, agora já nesse ano, 2023, 14, 14, 13, isso aqui são os dividendos distribuídos em março, que se refere aos pagamentos que o fundo recebeu em fevereiro, ou seja, um mês que tinha menos dias úteis, e dias úteis é quase que sagrado atingir a quantidade de valor recebido por causa do CDI. Quanto mais dias úteis, mais rendimento recebido. Quanto menos dias úteis, menos rendimentos recebidos. Então, 13 por causa desse detalhe. Depois 14, aí depois 13 de novo, exatamente porque o mesmo detalhe aconteceu no mês de abril. Abril teve a mesma quantidade de dias úteis que fevereiro, porque teve muito feriado aqui em abril. Acabou recebendo menos em abril e distribuindo logo 13 centavos em maio também. Aí voltou a 14 em junho. Agora, nesse mês aqui de julho, ele vai pagar novamente 14 ou até 15 centavos. Vindo aqui para o relatório gerencial do mês de maio, que se refere aos pagamentos que a gente acabou de ver, feitos no mês de junho. Então é o relatório mais recente, que foi lançado 2 semanas atrás. O novo só vai sair daqui a 2 semanas praticamente. Ele traz alguns destaques. Os destaques são esses. O cenário do setor sucroenergético, que representa 76% da carteira dele, ele é muito ligado a esse setor aqui, o sucroenergético, é bastante positivo devido principalmente às expectativas de produção dos principais produtores. A distribuição líquida dele, isso aqui é no finzinho do mês de maio, em termos anualizados, foi de CDI mais 4,4%, ou seja, CDI atualmente está 13,65 mais 4,4, basicamente 18% ao ano, um pouquinho abaixo do valor que a gente viu, mas é por causa da questão do valor da cota. Quando o valor da cota reduz, o que acontece com o yield aumenta. Provavelmente era isso o detalhe. No final do mês de maio devia estar menor. Não vou fazer as contas agora, não vou olhar isso. E quando o valor da cota sobe, o valor do yield diminui. Então o yield agora está menor, provavelmente por isso. Aqui era 18%, basicamente, e agora está 17 alguma coisa que a gente viu. E se fosse um CDB, né? Aí esse aqui é para comparar com o CDB, porque você vê assim, CDB rendendo 120% do CDI. Aqui seria o equivalente a render 177% do CDI, considerando que haveria uma tributação de impostos aqui. Por isso que o valor é 177% do CDI, com tributação de impostos. Aí ele disse que teve uma realização de negócios no mercado secundário e que isso gerou um lucro positivo, né? Um ganho de capital de 1,73 milhões de reais. Na realidade, ele quer para ser 1,73 milhão. E ele fala que o volume médio de negociação no mês de maio estava de cerca de 1 milhão e 63 mil, abaixo do atual, né, que a gente viu. Isso aqui é mostrado em todos os relatórios do FGAA, mas eu vou mostrar de novo aqui. Gestão é da FG/A, é FG Agro o nome. Gestora de recursos. A administradora é a BRL Trust. A quantidade de cotas é 34 milhões e 97 mil.
A taxa de administração é 1,15% sobre o patrimônio líquido, é bom porque fica bem claro aqui. E a taxa de performance é 10%, o que exceder 100% do CDI. Ou seja, como a gente sabe que ele sempre trabalha acima do CDI, sempre está sendo cobrado essa taxa de 10% aí. Vamos dar uma passada agora no comentário do gestor, que isso aqui muda todo mês. Mas eu vou passar só nas partes mais importantes e interessantes para a gente aqui. Vamos lá, um trechinho que eu destaco é essa questão aqui, que ele falando da expectativa de queda do valor da Selic e tudo mais. Aí ele fala assim, ó, a questão que temos estudado e discutido é com qual velocidade a Selic será reduzida. E se em algum momento será propício migrar o indexador de parte da carteira para IPCA. Porque basicamente o fundo é 100% CDI. Entendemos que ainda não é o momento de realizar essa mudança. Ou seja, isso aqui, pessoal, se chama o quê? Gestão ativa. Então eles estão de olho nessa mudança. Se começar a cair a Selic, ele sabe que não vai ser bom o fundo ser 100% atrelado ao CDI. Então, no momento, eles não pensam em fazer essa mudança porque eles acham que não é o momento certo. Aí eles colocam, contudo, estamos atentos a esse tema. Esse movimento pode ser realizado através de mercado futuro. Também temos alertado sobre a existência de operações que podem ser casca de banana no nosso caminho, por em geral possuírem um prêmio de risco. E esse prêmio de risco maior pode levar a escorregões. Preferimos estar concentrado em operações mais conservadoras, ou seja, eles querem dizer que tem uma pegada mais high grade, apesar desse dividend yield estúpido distribuído por ele. Mesmo que essas operações demandem de uma gestão ativa de créditos presentes na carteira, gastando mais tempo, escrutinando aqui, procurando e analisando novas operações, sejam próprias ou de que vêm do mercado, e assim diminuir a chance de passar por esses problemas. Outro trecho importante desses comentários do gestor é isso aqui, ó. Em relação ao FG Agro, fizemos algumas alterações importantes, como falamos na carta anterior. Na carta anterior que ele quer dizer é o seguinte, pessoal. É no relatório anterior. Estamos estruturando mais uma operação proprietária. Por isso, estamos diminuindo algumas posições para gerar caixa. Ou seja, eles estão vendendo papéis dele, CRAs do fundo. Vendemos um CRA da usina Coruripe, que com a melhora dos indicadores da companhia permitiu um ganho de capital. Vendemos a uma taxa melhor que a comprada. Vendemos por 11,5 milhões em maio e o restante em junho. Olha, já está falando de junho. O relatório é de maio, mas já está falando em junho. Ele disse que vendeu parte em maio e o restante agora em junho. Outros ativos que fizemos vendas parciais foram 2 milhões do CRA de Ponto Rural e 2 milhões do CRA da Jales Machado. Todas as operações foram realizadas em maio, importante dizer isso. Juntamente com as marcações de ativos da carteira, geraram um ganho de capital de 1.730.000, aquele valor que a gente viu nos destaques iniciais do relatório, é esse valor aqui. Essa movimentação está sendo realizada dado que mantemos o fundo 100% alocado. No momento não está mais 100% alocado, né? Desde o ano passado. E temos operações para desembolsar em breve, ou seja, eles querem comprar novos CRAs. Importante termos caixa para capturar as novas operações com as que gostamos e vimos realizando no decorrer do fundo, com taxa, com prêmio, com garantias, boa estrutura e que não podemos deixar passar. Ou seja, são grandes oportunidades que eles não querem deixar passar, por isso que eles fizeram essas vendas para fazer caixa e fazer essas compras. Aqui vemos a DRE do mês de maio. A gente vê que eles receberam 4.678.000 dos devedores e teve aquele 1.730.000 do giro de capital que ele fez, ó, giro de papéis. Retirando os valores das despesas, taxa de administração e outros, provavelmente essas outras taxas, tá? A taxa de performance também, né? Eles tiveram um valor recebido de 5.950.000 e foi distribuído 4.773.000, ou seja, foi retido pelo fundo 1.176.765 e o que totalizou um retido do semestre de 25.000 e acumulado de 1.624.000. Tem isso aí retido de receita do fundo, fora o que ele tem em caixa de vendas dos ativos. Isso gerou esse pagamento de 14 centavos que a gente viu. Aqui ele mostra os ativos alocados. Eu não gosto de ver esse gráfico aqui porque ele é muito confuso. Com exceção desses aqui que está mais claro da gente ver, que é um verde escuro, um verde mais ou menos escuro, um verde mais clarinho e um verde bem claro. Esse tom de cinza aqui eu acho muito ruins. Aqui são os principais devedores do fundo. Deve ter aqueles
menorzinhos que eles nem citam, mas os principais são esses aqui. Aqui, normalmente, teve pequenas alterações na estratégia. Você vê que o fundo é 100% CDI. Agora, ele tem 3 tipos de estratégia, que ele chama. A estratégia de carrego, que é a de longo prazo, que ele tenta manter esses CRAs. A de giro, o que ele fez naquele momento que a gente viu, que são as CRAs que ele normalmente gira na carteira para obter caixa, para fazer novas aquisições. Então, a gente vê que ele tem 47,29% de CDI mais 4,44% da principal estratégia dele, da estratégia de carrego. Ele tem mais 45,03% em CDI mais 2,07% na segunda estratégia mais importante dele, que é a estratégia de giro, que é aquela que ele gira para vende papéis para comprar novos, e ele está no momento com 10% de caixa, que está rendendo 100% CDI. Aqui temos toda a lista de ativos do fundo. Você vê que ele é 100% atrelado a papéis, tudo é CRA. Aqui mostra a estratégia, mostra o código do CRA. Aqui são os principais devedores. A gente vê que tem alguns devedores que devem mais de uma CRA, que é o Batatais. A gente vê 2 vezes. Alcoeste, a gente vê aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. WD, a gente vê 4 vezes. Tem 4 CRA da WD. Da Sonora, tem 2 CRAs. Logo, esses são os principais devedores do FGA. A Santa Fé aqui deve ao Vigia também. Aqui a gente vê a taxa que é paga por esses devedores. A gente vê que tem um aqui atrelado ao IPCA, mais 10,81%, mas é tão pouco, é só 1,5% da carteira, que ele nem mostra, né? A gente viu que ele não mostra lá na estratégia dele, não tem nada de IPCA, e ele fala como se não tivesse nada de IPCA naquele texto que a gente viu lá em cima, mas tem. Já tem um pouquinho de IPCA, é muito pouco, mas tem. A gente vê aqui os valores em milhões. A gente vê aqui também o percentual da carteira, que está atrelado a cada um desses devedores. E a gente vê que ele tem 10% em caixa. Tá aqui, 32 milhões e 700 mil em caixa. Aqui ele vai mostrando as alocações. Se você quiser, você dá uma pausazinha. E, meu amigo, lembrando, se você não é inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!